Bom dia de paz a todos que me ouvem. A graça, a paz do Senhor Jesus venha ser na vida dos que me ouvem, a cada um em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está se aproximando. O tempo do Senhor se aproxima. O dia está chegando. Quantos estão preparados para se encontrar com Deus agora, no arrebatamento, no abrir e fechar de olhos? Quantos têm depositado uma fé verdadeira em Deus? A Bíblia fala em Coríntios capítulo 13, versículo 5. Cada um deve examinar a si mesmo, para ver se já não estão reprovados diante do Senhor. Cada um tem que fazer uma análise. Diante da palavra do Senhor nós sabemos para onde está indo a nossa alma, se é o céu ou se é o inferno. Diante da palavra do Senhor nós sabemos a quem nós temos entregado nossos corpos a serviço do reino de Deus ou do reino das trevas do diabo. A palavra, ela é viva e eficaz, e ela é penetrante como uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor, ela é afiada, penetra entre juntas e medulas, faz separação entre os bons pensamentos e os maus pensamentos. Ou seja, a palavra de Deus, ela é divisora de águas. A palavra do Senhor realmente ela traz divisão entre nossas más intenções diante do Senhor, nossos maus caminhos diante de Deus, nos mostrando o que é diante do Senhor aprovado e reprovando nossas más obras diante do Senhor. A palavra do Senhor divide quem serve e quem não serve. A palavra do Senhor revela e divide quem é e quem não é. Quem é da verdade de Cristo e quem é da mentira do diabo. A justiça ou injustiça se descobre pela própria palavra de Deus. Por isso, amado, ouça a palavra do Senhor conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ouvir é necessário, mais do que necessário é praticar. Ouvir é bom, porém a salvação está na prática. Ouvir é uma dádiva de Deus, mas o mais importante não é ouvir, é praticar. Por isso sejam ouvintes e praticantes de toda a palavra do Senhor. E o que fazer para eu ficar livre dele? O diabo ele fugirá de nós. Sujeitados a Deus, ele chegará até nós. Resistam o pecado, pode? É a forma mais fácil. A minha vida está só cada vez pior. Deus vai fazer a obra. Só se entrega de corpo, alma e espírito. Eu quero ler a mensagem em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, está escrito: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu venho nessa manhã anunciar esta mensagem em nome de Jesus e não em nome de nenhuma denominação. Em nome de Jesus Cristo, o Supremo Pastor, o verdadeiro pastor, o meu pastor, Jesus Cristo, me enviou aqui nesta manhã. A igreja a qual eu sirvo nesta manhã é a igreja de Cristo celestial, espiritual, não institucional, não empresarial. A igreja que recebeu de graça e de graça foi dado, está aqui em nome de Jesus. A mensagem do juízo final, meu amado, ela é um alerta, e alerta a todos nós,
porque após a morte vem um juízo. Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Você tem noção, meu amado, meu ouvinte, você que me ouve, do que está te aguardando quando você descer ao pó, quando você descer à sepultura? Para onde irá a tua alma e aonde passará a eternidade? Quem vai estar te esperando do outro lado? Ou Deus ou o diabo? A quem vai estar guardada a tua alma? Quem vai vir buscar a tua alma? A Bíblia diz que Lázaro, quando morreu, os anjos buscaram a alma de Lázaro. Mas quem buscará a tua alma se você descer ao pó em seus pecados? Quem julgará a tua situação? Deus ou o diabo? E quem será o dono da tua alma? Aquele que morreu na cruz ou aquele que é chamado pai do pecado, o pai da mentira? Por isso, meu amado, a Bíblia é uma mensagem de conscientização e alerta. A mensagem nesta manhã é de arrependimento, de conscientização e alerta, porque o salário do pecado é a morte. Aqui a Bíblia fala que então Deus, ou seja, viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. João está narrando o que viu, o que Jesus mostrou, o juízo final, ou seja, o fim de todas as coisas. Já imaginou como é que vai ser? Deus assentado no grande trono branco, ou seja, o tribunal, o juízo final, todos diante dele para o dia da prestação de contas. O que você vai dizer diante de Deus? Que justificativo o homem conseguirá para convencer a Deus? Porventura nossas justificativas diante de Deus, elas podem ser aceitas? Porventura o homem, ele pode ser justificado por si mesmo? Assim Deus falou para Jó: o homem pode justificar a si mesmo? Ele não pode justificar a si mesmo. Quem deve nos justificar é Cristo. Quem nos justifica é Deus. Se assim, então somente nele nós colocamos e depositamos a nossa esperança e fé. Você tem colocado a tua fé e esperança em quê? Em algo corruptível, em um mundo caído, em um mundo que jaz o maligno, ou você tem depositado a sua confiança em Cristo? Se alguém ouve as palavras de Cristo e confia nas palavras do Senhor, ele é como uma pessoa plantada, ou melhor, como alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Jesus é a rocha em que você está fundado, em qual a tua casa está alicerçada. A casa é você, nós somos esta casa. Cristo é a rocha, nosso alicerce deve estar nele. Se nosso alicerce não está em Cristo, os ventos assopram e a casa cai, e é grande a sua queda. Que ventos são esses, senão o próprio pecado e as tentações? Senão as próprias tentações e o próprio pecado, que a todo momento assopram para destruir e derrubar essa casa que ainda está de pé. O problema não é quem vai assoprar para derrubar você. O problema não é se o diabo está assoprando para te derrubar. O problema não é se as tristezas estão vindo como um vento para te derrubar, se as dificuldades estão vindo como um vento para te derrubar. O problema é em quem você está alicerçado, na palavra de Cristo ou no teu próprio ego, no teu próprio coração. Jesus fala: assemelhá-lo-ei o homem prudente que ouviu as minhas palavras e praticou. O homem que construiu uma casa sobre a rocha, Deus ventos assoprou contra esta casa, não caiu, porque estava alicerçado sobre a rocha. A palavra rocha. Jesus diz também: assemelhá-lo-ei ao homem que ouve as minhas palavras e as não pratica, como o homem que alicerçou a casa sobre a areia. Jesus nos compara como pessoas que construímos uma casa sobre a areia, quando nós ouvimos a sua palavra e a não praticamos. Quantos estão praticando a palavra do Senhor? Ouvir, tem muitos ouvintes, mas Tiago diz no capítulo 22, não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus, porque quem somente ouve e não pratica, engana a si mesmo. Quem somente é ouvinte está caminhando para o inferno, porque está enganando a si mesmo e não praticando.
é a falsa fé, chamada a falsa fé, onde as pessoas creem, mas não obedecem. A mesma fé do diabo, creem e não obedecer. A falsa fé é chamada fé sem obras, ou seja, fé sem fidelidade, fé sem obediência a Deus. É a falsa fé em que muitos estão tendo, em que você está fundado e firmado na rocha ou na areia, em Cristo ou no mundo, em pensamentos ou na própria palavra, porque a última palavra é a que sai da boca de Deus, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela nos mostra que vai haver um juízo. Disso Deus deixou certeza, em que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que Ele mesmo destinou, por meio de Jesus Cristo. Atos capítulo 17 diz: porque Deus, não tomando em conta o tempo da ignorância, Ele anuncia a todos agora e em todos os lugares que se arrependam, porquanto Ele tem determinado um dia em que Ele há de julgar o mundo por meio do varão que Ele mesmo destinou, e disso Deus deixou certeza. Ou seja, há uma certeza plena. Deus deixou certeza, Ele não deixou variação de dúvida quanto ao juízo final. Por meio de Jesus Cristo, Deus vai julgar o mundo. Por meio do seu Filho amado, Deus vai julgar a causa de cada um dos homens. Por meio de Jesus Cristo, Deus há de trazer juízo a todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Toda obra ela vai ser julgada diante do Senhor. Você está preparado? Para onde irá a tua alma? A quem você tem reservado a tua alma? Aqui a Bíblia está falando, está narrando o grande trono branco. Deus assentado sobre esse grande trono branco, viu a terra e o céu, não achou lugar para eles, de tantas pessoas. A Bíblia diz que estarão diante de Deus, diante do grande trono branco, todos quantos passaram por essa terra, ou seja, Deus vai julgar a todos. A Bíblia diz que não se achou lugar para eles, ou seja, para os que serão julgados não vai achar lugar. Naquele dia, uma multidão, quem sabe bilhões, milhões e milhões de pessoas diante do Senhor para receber a sua sentença. E você já parou para pensar qual vai ser a sua sentença diante do Senhor quando você estiver diante dele para prestação de contas? Pensa bem, porque o homem, ele está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. O homem, ele está destinado, ordenado por Deus, morrer uma vez, vindo após a morte o juízo. Ou seja, o homem, ele não passa por um processo de reencarnação, o homem não passa por um processo de purgatório, o homem, ele segue a juízo. Desceu o pó, a alma vai a juízo. Deus dará a sentença. Após a morte vem o justo juiz com a sentença. A sentença é para determinar aonde você vai passar a tua eternidade. A alma não fica vagando pela terra, a alma não fica presa em bens materiais. A alma, ela segue diante do justo juiz chamado Deus, e que vai dar a tua sentença, céu ou inferno, salvação ou condenação. O que você tem escolhido? O que você tem diante do Senhor Deus poderoso cultivado? Salvação ou condenação? Aqui a Bíblia está falando de um juízo em que não vai escapar ninguém. Diante de Deus estará grandes e pequenos, servos e senhores. Tanto grandes e pequenos comparecerão diante de Deus. A liderança da bancada
religiosa comparecerá diante de Deus para prestar conta. A liderança, como aqueles que seguem os falsos profetas, estarão diante do Senhor para prestar conta. Tanto o justo como o injusto estará diante de Deus para prestar conta. Como o mentiroso, tanto o assassino como o adúltero estará diante de Deus para prestar conta. Tanto o adúltero como o efeminado, como o beberrão e o idólatra estarão diante do Senhor para prestar conta. A Bíblia diz que naquele grande dia não vai se encontrar lugar para os homens. Vai ser um dia, meu amado, em que uma multidão vai estar ali aguardando a sua sentença. A Bíblia diz, aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 12: eu vi os mortos, os grandes e pequenos que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Ou seja, esse juízo aqui não tem como o homem escapar e não tem como o homem se justificar. Não tem como o homem forjar uma prova falsa, não tem como ele dar um jeitinho, não tem como ele subornar. Porque cada um será julgado segundo o que está escrito nos livros. O Senhor, Ele, naquele momento, Ele vai pedir o anjo que traga o livro. O livro, ele vai testificar o contra a favor de cada um de nós. Segundo o que tiver escrito nesses livros, meu amado ouvinte, nós seremos julgados. E se no livro estiver escrito que nós estamos como réu da condenação, assim convém que se cumpra. E Deus vai mandar o anjo amarrar o pé e a mão e lançar nas trevas exteriores. Segundo o que está escrito em Lucas, no Evangelho de Lucas, Deus, ele fala para o anjo: amarra o pé e mão e lança nas trevas exteriores. Ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Você já imaginou Deus pegando o pecador, o adúltero, o mentiroso, o efeminado, o beberrão, o assassino, o idólatra, amarrando o anjo, o pé e a mão, lançando no inferno? Esse é o Deus da Bíblia, amado. Que as pessoas não querem esse Deus. As pessoas querem o Deus, o reino da lâmpada mágica. As pessoas querem o Deus do falso profeta, que é só amor. Só amor não é Deus. Deus, ele é o justo juiz. Amor é uma das dádivas de Deus, mas outra das dádivas de Deus é a sua justiça, que foi feita e que foi manifesta, não como um sinônimo de ira, mas de amor. As pessoas não conseguem enxergar o juízo de Deus como uma forma de amor, mas acredite ou não, meu amado, é uma forma em que Deus manifesta o seu amor para com os bons, apartando os maus. É uma forma em que Deus, ele demonstra o seu amor para com seus filhos, apartando os filhos das trevas, lançando cada um e separando um dos outros. Você já imaginou o pastor permitindo o bode ficar junto com a ovelha? O pastor que realmente ama a sua ovelha nunca vai deixar o bode perto da ovelha. Certamente o bode, ele vai destruir a ovelha, ele vai ferir a ovelha. E é isso que Jesus faz quando lança no inferno os bodes, justamente por isso, porque assim escolheram e assim viveram de acordo com seus sentimentos maus, escolhendo mais a condenação, amando mais esse presente século. E Deus, ele separa o bode da ovelha para poupar o rebanho, para poupar a ovelha, porque a ovelha, ela é mansa, ela é humilde, e ela ouve a voz do seu pastor, qual é Cristo, e ela segue, porque assim convém, meu amado, que seja feita separação entre quem serve e quem não serve. Malaquias está escrito que naquele dia Deus fará a separação entre quem serve e quem não serve. Jesus tem a pá na mão, e essa pá, segundo está escrito em Malaquias, ele vai arrancar pela raiz, de sorte que ele não vai deixar sobrar nem raiz e nem ramo. Ou seja, Jesus vai arrancar pela raiz todos aqueles que produzem frutos de iniquidade, todos aqueles que para Deus não produzem frutos dignos de arrependimento. O Senhor vai lançar no fogo, onde haverá choro, ranger de dentes. Hoje é o dia da misericórdia. A misericórdia ainda está batendo na nossa porta. A misericórdia se renovou.
deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu creio que assim foi na sua vida também. Na sua vida se cumpriu assim também. Você deitou, dormiu, acordou. Sabe por quê? Em Lamentações diz: grandes são as misericórdias de Deus, e ela se renova a cada manhã, e faz com que nós permanecemos vivos. Sabe o que é misericórdia? Mais uma chance. Mais uma chance para quem errou, mais uma chance para quem pecou, mais uma chance de mudar, mais uma chance de consertar, mais uma chance de endireitar o que está torto, mais uma chance de colocar em ordem as suas pendências diante do Senhor, mais uma chance o Senhor nos determinou, mais uma chance o Senhor nos deu, mais uma chance se renovou na nossa vida para que nós possamos buscar o reino dos céus. Quantos vão se arrepender diante de Deus dos seus pecados? Quantos vão dar uma resposta para Deus, se arrependendo dos seus pecados? Quantos vão mostrar para Deus o quão dispostos estão a lutar pela salvação da sua própria alma? Quantos vão dar uma resposta para Deus nesse dia de hoje, se arrependendo dos seus pecados, se voltando para o caminho que é Cristo? Quantos vão dar uma resposta justa diante do Senhor nesse dia de hoje, se arrependendo de suas iniquidades? A resposta que Deus ele requer de nós não é apenas uma confissão de lábios. A resposta que Deus ele requer de nós é em atitude, em ação. Amor verdadeiro não consiste em palavras bonitas, num discurso agradável. Amor verdadeiro diante de Deus consiste em obra de fidelidade, obra de justiça, sujeição a Deus. E quantos estão apresentando para Deus um falso amor, o amor de Caim? Cuidado, Caim também dizia amar a Deus. O falso amor, ele é convincente para o homem, mas não convence a Deus. Com seus lábios honra a Deus, mas com seus passos, com seu coração estão distante de Deus. Mateus 15, versículo 7. Este povo me honra com seus lábios, mas porém em vão me adoram, porque o seu coração está distante de mim. Cuidado, amado, o juízo virá para todos, para todos. Ninguém vai escapar do juízo, ninguém vai escapar diante do Senhor. O juízo é para todos, porque a Bíblia diz que Deus, ele não faz decepção, e realmente Deus nunca fez decepção. Até mesmo no juízo final não vai haver separação, não vai haver acepção. No juízo final não vai haver acepção. No juízo final vai estar lá tanto bons como maus. No juízo final vai estar lá até justos como injustos. No juízo final vai estar lá aqueles que dizem amar a Deus, mas aqueles que realmente amam, esses vão permanecer. É triste nós vemos essa geração. Tapa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, prefere ouvir o barulho do que ouvir a mensagem do Evangelho. É triste nós vemos a situação lamentável, a situação que o mundo chegou. Sabe o que significa? Comichão nos ouvidos. A Bíblia fala em Timóteo que haverá comichão nos ouvidos, coceiras boas de ouvir coisas boas. Quanto mais as pessoas ouvem coisas boas e agradáveis ao seu ego, mais elas sentem coceira nos ouvidos, mais elas querem ouvir. Mas não é assim com a mensagem de exortação. A mensagem da cruz, ela não traz coceira aos ouvidos. A mensagem da cruz, ela traz ranger de dentes. A mensagem da cruz, ela faz as pessoas ranger os dentes. A mensagem da cruz, ela faz o pecador se despertar para a realidade e ver o quão distante ele está de Deus. A verdadeira mensagem da cruz, meu irmão, ela é como um termômetro, e ela é como uma trombeta tocando. E aquele que está dormindo, o Senhor diz: desperta, desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Você vai estar um dia diante do Senhor, e aquele dia o que você vai dizer para Deus? Eu não sabia, eu não vi, ninguém me falou, eu não estava ciente. O que as pessoas vão dizer para Deus? Me diga, se você descer ao pó, e você na situação de homem, transgressor, pecador, sem reconciliação com Deus,
prestes a ser lançado no lago de fogo e enxofre, o que você vai dizer para Deus? Levando em consideração que você não se arrependeu dos seus pecados, levando em consideração que você viveu a vida como bem quis, viveu a vida baseado no seu próprio coração e não segundo o coração de Deus, você vai ser lançado no lago de fogo. Mas o que você dirá para Deus? Qual vai ser a tua desculpa diante do Senhor? Porventura Deus vai aceitar a desculpa dessa geração, meu amado? Essa geração, ela tem sido antecipadamente alertada por Deus. Ou seja, Deus, ele está falando. De diversas formas, Deus está alertando. Deus está alertando através dos sinais. Deus está alertando através de letras, de louvores, através da loucura da pregação do Evangelho, através de homens que estão pregando sabedoria em quatro paredes, fora das quatro paredes, através da própria natureza, através de rumores de guerra. A própria natureza, ela está pregando para nós que o dia do Senhor se aproxima e que há uma necessidade de arrependimento dos pecados. O próprio mundo em que nós vivemos, ele está pregando para nós que o dia do Senhor se aproxima. Não é em vão, em meio a um carnaval, você ouvir alguém falando que o arrebatamento está próximo e que se aproxima. Tudo bem que Deus não nos dá uma data, não tem como nós estimarmos 5 anos, 10 anos, tem como nós estimarmos se está próximo ou se está longe, mas dar uma data se torna heresia. Mas o Senhor Deus, Ele anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados, porque Ele determinou um dia em que vai julgar o mundo Ele vai julgar sim a cada um. Só Deus pode me julgar e só Ele vai te julgar. Só Deus pode nos julgar. A Bíblia diz que nós, os santos, julgaremos até mesmo os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, primeiro versículo diz: não sabeis que vós, os santos, há de julgar os anjos? E se vocês porventura se acham indignos de julgar as coisas mínimas deste mundo, o que dirá julgar os anjos? Está escrito: os santos são homens, não são imagens, não são estátuas. Não é o santo João, o Pedro, o José, a Fátima, a Senhora Aparecida. Esses não são os santos que a Bíblia cita. Os santos que a Bíblia cita são homens que realmente têm compromisso com Deus, são homens que foram lavados no sangue do Cordeiro de Cristo, homens que se santificaram em Cristo Jesus e na sua palavra. Esses vão julgar o mundo. Nós somos apenas, nesse dia de hoje, mensageiros de um juízo vindouro, sim, porque há de acontecer o que há de vir virá. Jesus falou: todas as coisas que foram pregadas em oculto e escondido, subam em cima dos telhados, anuncia a todos o que foi pregado em oculto. A palavra do Senhor não tem segredo, meu amado. Ela tem que ser pregada a todo ouvido, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. O pregador não convence, não é Espírito Santo. Você não está olhando para o Espírito Santo, mas quem convence é o que está dentro do pregador, o Espírito Santo. A mensagem não é o convencimento, ela é a semente, a água que vai dar o crescimento. O Senhor quem dará o crescimento. Um é o que planta, outro é o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. A semente está sendo lançada. Se está caindo em pedregulhos, não vai dar frutos. Se está caindo entre espinhos, ela vai ser sufocada. Mas se ela cair numa terra como essa, uma terra que tem água, uma terra frutífera, ela vai crescer e vai dar fruto. Ou seja, a palavra vai te levar ao arrependimento e vai te trazer salvação. Estou aqui diante de uma seara, uma terra que está cheio de terra boa, quem sabe, mas também entre espinhos está caindo a semente. Jesus, ele disse: importa que o Evangelho seja pregado. Meu amado, estamos diante de algo muito sério. A eternidade é algo muito sério, porque nós não estamos falando de uma crença,
Nós não estamos falando de uma doutrina, nós não estamos falando de uma crença em que a Igreja Católica criou, que a Igreja Evangélica criou, que os Testemunhos de Jeová criou. O inferno não foi os Testemunhos de Jeová, nem os evangélicos, nem os católicos, nenhum religioso que criou, mas o próprio Deus. O inferno não se trata de uma crença, o inferno se trata de um lugar real. O inferno não se trata de acreditar para existir, mas trata-se de uma realidade dos que moram em seus pecados. E é neste lugar em que haverá choro, pranto e ranger de dentes. E é neste lugar em que se encontrarão adúlteros efeminados, beberrões e feiticeiros, idólatras e mentirosos. Creia no Evangelho. A palavra do Senhor está escrita em Apocalipse capítulo 21 e também no versículo de número 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A Bíblia diz quem vai descer ao inferno. Não diz para quem não quer ouvir, mas diz a todos aqueles. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. E o Espírito do Senhor anuncia a todos que se arrependem, porque vão descer ao inferno os tímidos, os incrédulos, os efeminados, os adúlteros, os idólatras, os beberrões, os mentirosos, os homicidas, efeminados, sodomitas, incrédulos, injustos, assassinos, todos aqueles que amam e cometem a mentira. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Eu vim como mensageiro de Cristo te anunciar essas mensagens que brevemente vão se cumprir. Eu vim como mensageiro de Cristo anunciar as coisas vindouras que a Bíblia nos alerta e nos anuncia que vão brevemente acontecer. O céu não é, ele é para todos, mas são poucos que entram. Jesus falou, porfiai pelo caminho estreito. Estreito é o caminho e apertado, poucos são os que entram por ele. Certo discípulo perguntou para Jesus, Senhor, são poucos que se salvam? Jesus falou, estreito é o caminho, apertado é o caminho, a qual conduz à vida eterna. Poucos são os que entram por ele. Poucos se salvam, poucos se salvarão. Poucos querem alguma coisa com Deus. Poucos amam a Deus e poucos são fiéis a Deus. Muitos são os que aborrecem a Deus e muitos são os que estão caminhando para o inferno. Muitos são os que não têm compromisso e não querem nada com Deus, e por isso o lago de fogo e enxofre, meu irmão, não vai haver lugar. Não vai haver lugar. Uns sobre os outros pisando. Um tormento eterno. Uma sentença final. Uma condenação eterna. Que está diante de você. É a vida ou a morte, a salvação, a condenação, trata-se de uma escolha. E aqui não se trata de uma religião. Jesus não foi o fundador de uma religião. O que importa o que o Espiritismo pensa quando a Bíblia ela define a verdade? O que importa é catolicismo quando a Bíblia define a verdade? O que importa religiões e mais religiões quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade? Segundo catolicismo, a pessoa vai ao purgatório, a missa de sétimo dia é feita e a alma não desce ao inferno, ela sobe ao céu. Segundo o Espiritismo, faz o bem aqui na terra e não vai ao inferno, vai reencarnar numa vida melhor. Mentiras e mais mentiras, doutrinas de demônio, as pessoas credibilizam e descredibilizam a verdade. Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, pessoas estão indo para um mundo maravilhoso, como se fosse o mundo da Alice e o País das Maravilhas. É o que as pessoas estão crendo, ou seja, em fábulas. A verdade da Bíblia não crê, mas em fábulas e doutrinas de demônio crê. Por quê? Porque o diabo que os engana, ele os enganou, assim como enganou no tempo antigo, no jardim do Éden, a antiga serpente. Paulo fala, eu temo que antes da minha partida vocês sejam enganados e venham lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Quem são os lobos devoradores? Para muitos hoje, a figura dos lobos devoradores, ela é manifesta somente através de falsos pastores. Mas a figura de lobos devoradores, ela é manifesta através de todos os líderes religiosos que pregam um falso evangelho.
padres, pastores, cardeais, presbíteros, mestres, pais de santos, médiuns, mentirosos. Esses são lobos devoradores que não poupam o rebanho, mas com o falso evangelho estão arrastando a multidão para o inferno com as suas doutrinas de demônios, com as suas vãs dissoluções, com o seu charlatanismo, vendendo estátua, vendendo crucifixo, vendendo cartas psicografadas, vendendo campanha, vendendo objetos ungidos, água ungida. Cuidado com os lobos devoradores, cuidado com o falso profeta, cuidado. Lê a Bíblia, examine as Escrituras. Ninguém está falando para você que você deve se afastar da igreja. A igreja é Cristo, você tem que se aproximar e deve fazer parte desta igreja. Cristo é a igreja. Nós somos os membros do seu corpo, se tão somente nós temos a Cristo como cabeça, ou seja, se Ele é a quem nós obedecemos, nós fazemos parte. Se Ele é a quem nós não obedecemos, nós não fazemos parte. Se Cristo é o teu cabeça, sua mente é a mente de Cristo. Mas se Cristo não é o teu cabeça, você não faz parte do corpo de Cristo, você não conhece a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é uma instituição. A igreja verdadeira não foi fundada por homens, ela não tem nome, ela não teve uma data de início, ela não teve um dia. A igreja de Cristo, ela foi fundada nos verdadeiros. A igreja de Cristo, ela foi edificada em Cristo. E em Cristo nós somos membros, se é que nele nós estamos. Creia, aqui na Bíblia está escrito em Apocalipse 20, versículo de número 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o inferno não existe. Como não? A Bíblia é mentirosa e você é verdadeiro? A Bíblia diz: torne-se Deus o único verdadeiro, e todo homem se torne mentiroso. Há o inferno aqui na terra, então por que realmente não há um tormento agora? Se o inferno é aqui na terra, então cadê o diabo e os demônios atormentando as pessoas? A Bíblia diz, meu amado, em Apocalipse 20, o mar e os mortos e o inferno vão dar os mortos que neles há, e cada um será lançado no lago de fogo e enxofre. Essa será a segunda morte. Ou seja, nesse exato momento, há uma realidade. Pessoas num tormento, pessoas sendo atormentadas, pessoas pedindo misericórdia. Pois a realidade do inferno justamente é pessoas pedindo socorro e não obtendo socorro. Pessoas clamando por misericórdia e não sendo ouvidas. Pessoas querendo Deus, mas porém sem Deus. Porque Deus, Ele deixou o homem uma só chance, uma só oportunidade. É no dia que se chama hoje, e após a morte, juízo. Por isso, no dia que se chama hoje, é o dia de arrepender, é o dia de se consertar com Deus, é o dia de colocar em ordem a sua vida diante do Senhor. O dia que se chama hoje é o dia em que o Senhor, Ele anuncia a você que se arrependa. O dia que se chama hoje é o dia do arrependimento. É o nome que nós vamos dar para esse dia de hoje, é o dia do arrependimento. Quem não te garante que daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, meses, você já não esteja diante de Deus para ser julgado? Porque após a morte vem o juízo. O juízo final, Ele vai declarar aonde passará uma eternidade. Ou seja, não é 1 milhão de anos, não é 1 bilhão, é sem fim, sem infinidade. Creia na Bíblia, a palavra do Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esquece religião. Jesus não é autor da religião, Jesus é autor da salvação. Jesus não é católico, Jesus, Ele é o Deus vivo. Jesus não é evangélico, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho para o Pai, o caminho para a salvação é Cristo. O caminho não é o catolicismo, o caminho não é a Maria, o caminho não é a minha igreja, mas o caminho é Cristo, a igreja verdadeira, edificada nos verdadeiros adoradores. A Bíblia fala assim: abriu-se os livros. Você já imaginou, amado? Deus
está ali agora, sentado no seu grande trono branco. Os homens estão ali apenas esperando diante de Deus a sua sentença. E aí, os livros são abertos. Há um livro chamado Livro da Vida, há um livro chamado Livro das Obras. Abriu-se os livros. Um dos livros é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela vai ser aberta. Como? Assim como o juiz ele abre o livro das leis, a lei de Deus está aqui, sua palavra. Assim como o juiz ele abre o livro das leis para julgar as pessoas de acordo com o estatuto terreno, Deus vai mandar os anjos abrir os livros, que vai ser o estatuto, a justiça de Deus sendo imputada sobre cada homem, a palavra. Deus não julga o homem segundo o seu coração sendo bom ou mal. Deus não julga o homem segundo a sua crença religiosa. Deus não julga o homem segundo a doutrina católica, evangélica. Deus julgará o homem segundo o que está escrito. Segundo o que estiver escrito vai ser o homem julgado. E se alguém transgredir o que está escrito, será lançado no lago de fogo e enxofre. Se alguém for negligente quanto ao que está escrito, infringiu a lei, e todo aquele que infringe a lei, ele é réu do juízo, ele é réu, ele tem que pagar a sua sentença. Esse é o justo juiz. Não tem como você dar um jeitinho. Tem pessoas que acreditam que quanto mais obras boas elas fazem, elas encobrem seus pecados. Tem pessoas que estão acreditando que podem comprar uma vaga no céu pelo bem que elas estão fazendo. Eu não faço mal para ninguém, eu não mexo com ninguém. Eu faço as minhas coisas quieto, não mexo com ninguém. Quem falou, criatura, que o reino dos céus é para pessoas boas? Quem falou, criatura, que Deus ele reservou os céus para pessoas boazinhas? Muito pelo contrário, o inferno está lotado de pessoas boazinhas, traficantes bonzinhos, assassinos bonzinhos, feiticeiros bonzinhos, mentirosos, prostitutas boazinhas. O inferno está lotado de pessoas boazinhas. Quem falou que o ato de caridade e bondade humano, ele garante ao homem salvação e encobre seus pecados? Quantas vezes eu vi homens que fazem parte de uma vida criminosa, fazendo bem, ajudando multidões de pessoas, e por isso não vão ser imputados sobre eles a condenação? Quantas vezes já vi pessoas imorais, adúlteros, sodomitas, fazendo bem, fazendo caridade, ajudando multidões? Isso garante que seus pecados vão ser encobridos? Quem disse, meu irmão, que o pecado do homem pode ser tirado com as suas obras? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus, e não o sacrifício humano. É o sacrifício de Cristo e não as obras humanas. É o que Jesus fez e não o que você faz. É o que Cristo ele fez e não o que você vai fazer. Trata-se daquilo que Cristo ele cravou na cruz. Ele disse: está consumado, está tudo feito, está tudo pronto. A obra foi feita, foi consumada. Só basta crer. É difícil para você crer? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É difícil. Somente crer. Detalhe: crer como diz a Escritura, crer e obedecer. Porque crer aqui, segundo a Bíblia, não é só confessar, é se sujeitar e ser fiel. É ser fiel em tudo, até a morte, se for preciso. Obedecer, não algumas coisas, tudo quanto Jesus assim pregou e ordena. Diante do Senhor, meu amado, ao juízo, Deus lançará os ímpios, todas as nações no inferno que se esquecem de Deus. Salmo capítulo 7. Deus lançará os ímpios e todas as nações que têm se esquecido de Deus no inferno. Salmo capítulo 7. Ou seja, o inferno, um lugar de tormento para todos aqueles que não obedecem a Deus e sem misericórdia. Mateus 10, 28. Temam a Deus, que Ele tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Sim, Deus é esse a qual se manifesta como amor, mas juízo e justiça é a base do trono de Deus. Só querem o amor de Deus, não querem Deus por completo. Quer um Deus pela metade e não um Deus completo.
querem só a dádiva da graça e da salvação, mas não querem amar a Deus acima de todas as coisas. Que evangelho que as pessoas estão crendo? Um Deus que é só amor, não se ira mais. Do céu manifesta-se a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade de Deus é mentira. Romanos capítulo 1, versículo 18. Daqueles que detêm a justiça de Deus em injustiça, do céu vem a ira de Deus. Goiânia, do céu virá a ira de Deus sobre os sodomitas. Virá a ira de Deus. A ira de Deus vai cair sobre os sodomitas. Todo sodomita, ele tem uma parte no inferno, ele tem reservas. Todos os imorais, os adúlteros, têm uma parte reservada no lago de fogo e enxofre, estão reservando a ira de Deus para a sua sentença final. Todos os beberrões, todos que amam a embriaguez, ele tem reservas no inferno, tem preparado para ti brasas de tormento. Todos aqueles que amam o pecado, de uma forma geral, estão acumulando a ira de Deus para serem castigados no inferno. A Bíblia fala, todo aquele que não ama o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele, cairá sobre ele no último dia. O que é amar o Filho de Deus? João 14, versículo 23, quem me ama, pratica as minhas palavras. Você ama o Filho de Deus? E assim quem me ama, eu também o amarei, farei morada dentro dele. Você ama quem? O pecado é Jesus Cristo. Nós temos um padrão, a qual julgará o homem, um padrão a qual nos mostra o caminho, a palavra, a Bíblia. A religião não é o caminho. A religião não é o caminho da salvação. O caminho da salvação é Cristo. O caminho da salvação é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Se não for através de Cristo, ninguém pode chegar até o Pai. Creio no Evangelho, pois o juízo vem em cidade de Goiânia. Creio no Evangelho, pois o juízo do Senhor virá. E o juízo de Deus é sobre o que tais coisas praticam, sobre o que cada um pratica. Conforme está escrito em uma das cartas que Paulo escreve dizendo, o juízo de Deus é segundo o que tais coisas cada um está praticando. O que você está praticando diante de Deus? Você está acumulando para a salvação ou para a condenação? O que você está acumulando diante de Deus? Brasas da ira vindoura? Ou você está acumulando diante de Deus para a sua salvação e vida eterna? A quem você está se sujeitando a esse pertence a sua alma? Os livros vão se abrir. Aí Deus vai julgar segundo o que tiver escrito. O livro, cada um diante de Deus, ele tem um livro que testifica as suas obras diante de Deus. Cada um de nós, cada criatura, cada ser vivente, ser humano, diante do Senhor, ele tem um livro, um memorial que há de testificar contra ou a favor, porque segundo o que tiver escrito naquele livro, cada um será julgado. O que está acontecendo, meu irmão, neste exato momento está sendo guardado no memorial de Deus. O que cada um tem praticado diante do Senhor, cada momento está reservado, guardado, gravado no memorial de Deus, chamado Livro das Obras, segundo está escrito em Apocalipse, capítulo 20, e versículo de número 12. Cada um vai ser julgado segundo o que está escrito nos livros. O livro da lei, a palavra de Deus, é a palavra segundo a qual nós vamos ser julgados. Jesus falou, eu não vim julgar o mundo, mas a palavra que vocês estão ouvindo, esta palavra há de julgar no último dia. Jesus não veio para julgar o mundo, mas porém essas palavras que nós ouvimos, elas há de nos julgar no último dia. Essas palavras que nós ouvimos, ou elas há de trazer salvação ou condenação. Se você ouve a palavra de Deus, e se você pratica a palavra de Deus, ela há de te julgar no último dia para a salvação. Se você ouve a palavra de Deus, e se você a não pratica,
essa palavra ela vai julgar no último dia para a condenação. Se você ouve a palavra de Deus e finge que não é com você, essa palavra vai te julgar mesmo assim. Se você tem a oportunidade de ouvir, você não faz questão de ouvir, você vai ser julgado no último dia, não como inocente, mas sim como negligente. Deus não tomará o culpado por inocente, mas segundo o que cada um tem praticado e tem guardado diante de Deus, ele há de receber. E no final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. O diabo, os anjos, aqueles que os enganam, juntamente com todos os que se sujeitaram a ele, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E todo aquele que o seu nome não for achado inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. E essa será a segunda morte. Cuidado, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, lago de fogo e enxofre. Procura encontrar seu nome escrito no livro da vida, porque se o teu nome não estiver inscrito no livro da vida, lago de fogo e enxofre. Deus não quer saber se o teu nome está no livro dos dizimistas, mas se o teu nome não estiver inscrito no livro da vida, lago de fogo e enxofre. Deus não quer saber se você tem carteirinha de membro, porque você tem que ser membro cidadão do céu. E se o seu nome não estiver inscrito no livro da vida, lago de fogo e enxofre. Deus não está se importando com qual é a sua fé, qual é a sua crença, qual é a sua religião, mas sim a quem você obedece. Porque se você não obedece a Deus, o seu nome não será encontrado inscrito no livro da vida. Nesse exato momento, meu irmão, aqui, segundo está escrito em Apocalipse, os livros trazem os anjos trazem os livros. O livro das obras foi aberto. As suas obras foram julgadas. O livro da lei foi aberto. Você foi julgado segundo o que está escrito. E aí, o seu nome começa a ser procurado no livro da vida. E Deus procura o nome. E nesse exato momento, o seu nome não é encontrado no escrito no livro da vida. O seu nome não foi encontrado escrito no livro da vida. Aí você diz: Deus, o meu nome tem que estar escrito aí, pois eu fiz muitas coisas, ajudei muitas pessoas, fiz o bem. Nesse exato momento, meu irmão, diante do juízo final, o nome escrito no livro da vida não é daqueles que fizeram bem, não é daqueles que ajudaram a multidão, não é daqueles que tiveram uma religião, mas o nome estará escrito no livro da vida daqueles que amaram a Jesus e a sua vida, que amaram a sua palavra e sujeitaram-se a Ele, daqueles que amaram a Deus acima de todas as coisas e se sujeitaram a Deus em sua vida através do seu corpo, porque o seu corpo tem que ser apresentado a Deus, é um sacrifício vivo e agradável, a qual é o culto racional. O nome tem que estar escrito no livro da vida. Se ele não for encontrado escrito no livro da vida, não adiantou ganhar o mundo, não adiantou boas obras, não adiantou ajudar 1 milhão de pessoas, não adiantou fazer o bem, não adiantou acumular tesouros nessa terra, nada adiantará se o homem ganhar o mundo e ele perder o resgate da sua alma. O que dará o resgate da sua alma? Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele tem a chave. As pessoas não querem ir a Ele. E Ele tem a chave. É Ele que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A chave está na mão de Cristo. Os falsos profetas têm uma falsa chave. Estão te dando a chave do carro, da casa, mas Jesus, ele tem a verdadeira e única chave, a chave da vida. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é uma chave que te liberta do engano, do pecado. A verdade do Evangelho é uma chave que vira a partida da sua vida e você realmente sai do cativeiro. O cativeiro do pecado, ele é perigoso, porque as pessoas estão sendo acorrentadas para um destino final, o juízo vindouro. Escapa da ira de Deus, escapa da ira futura, escapa da condenação. Se arrependa, coloca em ordem diante da sua vida, endireite seus caminhos diante do Senhor. Viva a vida de paz com Deus,
sem transgressão da palavra de Deus, sem transgredir a vontade de Deus. Aceita o tratado de paz de Deus, que é você ser fiel até a morte, até o fim. E você receberá a coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna para todos aqueles que perseverarem em Cristo até o fim, até a morte, até o último momento, até o último instante. A coroa da vida eterna somente será dada àqueles que perseverarem em Cristo até o fim. Em quem você está perseverando? Em Cristo. Tomara seja Ele o seu Senhor, porque Ele é o Salvador de todos aqueles que assim crê. Você crê? Não trata-se de uma crença de palavras, nem somente de confissão, mas sim em obras de justiça e fidelidade. Creia no Senhor Jesus, como diz a Escritura, pois o juízo vem. Se o seu nome não for encontrado escrito no livro da vida, lago de fogo e enxofre. Arrependa-se enquanto há tempo. Segui a paz com todos e a santificação com Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Paz com Deus, santificação e paz com todos é o requisito, sem a qual ninguém verá a Deus. Se prepare.